Brasil, Zil, 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 Zil. Um oferecimento de Coca-Cola, a bebida que você adora. Vamos falar hoje sobre o que, Gilson Kleina? Hoje iremos falar sobre o movimento circular uniforme. Segura o som que eu vou apresentar o Anael. Oi. Boa tarde, galerinha. Faz um castor. Nessa física aqui vamos fazer... Não vai, porque tem eu ainda, vai aparecer. Agora você pode falar. Muito obrigado. Nessa física aqui vamos fazer o William Jaguaraná em Cachoeiro. Boa tarde, pessoal do terceiro C. O movimento circular uniforme acontece quando sua trajetória é uma circunferência e o módulo de sua velocidade permanece constante no decorrer do tempo. Em nosso cotidiano, é comum observarmos o movimento realizado por ventiladores, rodas de carro e também pelo liquidificador. Todos esses são exemplos de aparelhos que utilizam o movimento circular uniforme. Para analisarmos a parte teórica dessas utilizações, precisamos se lembrar dos movimentos realizados por um móvel em trajetória retilínea. A velocidade de um móvel constante linear é representada pela equação V igual a delta S dividido por delta T. Agora, quando a velocidade do móvel ocorre de forma curvilínea, curva ou circular, teremos a análise da velocidade angular. É importante observar que quando a velocidade do móvel ocorre de forma curva, é necessário analisar, além da velocidade linear, um outro tipo de velocidade presente, a velocidade angular, que é exatamente o ângulo zero, formado imaginariamente entre a ligação dos pontos da trajetória. A representação matemática do cálculo da velocidade angular é dada pela equação Wm igual a delta zero dividido por delta t, onde Wm é igual à velocidade angular do móvel, delta zero, deslocamento do móvel, e delta t igual ao tempo. Podemos concluir, então, que a velocidade angular do movimento circular uniforme é a relação existente entre o ângulo da trajetória descrito e o tempo gasto para se concluir essa descrição. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade angular é medida em radianos por segundo, rad/s. A junção dessas duas velocidades, linear e curvilínea, proporciona o nascimento de uma nova equação para se calcular o movimento circular, V igual a WR, onde V é igual a velocidade linear, W, velocidade angular, e R igual ao raio. Dentro do estudo do movimento circular uniforme, temos também a presença da aceleração centrípeta, ou seja, quando existe variação de velocidade, existe aceleração. A aceleração centrípeta está sempre direcionada para o centro da circunferência. Ela não altera o módulo da velocidade e sua representação matemática é dada pela equação raio ou ACP igual a V elevado a 2 barra ou ACP igual a W elevado a 2 igual a R. Observe que a aceleração centrípeta analisa tanto a velocidade linear quanto a velocidade angular. Que fofinho. Tira seu braço aí do projetor. Ficou agradecido. Pronto. Vamos lá, eu vou explicar como funciona o movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme se define como sendo um movimento em círculos e com velocidade constante. Pode parecer que não, mas é um movimento bastante corriqueiro. Ele está presente nos ventiladores, liquidificadores e nas rodas de automóveis quando se locomovem com velocidade constante. Considere um móvel em que o seu movimento descreva uma curva circular com velocidade constante percorrendo o arco AB, que vai aparecer na imagem do nosso editor Anael. Quando o móvel percorrer o arco AB, ele sofre um deslocamento, e sua velocidade linear, por ser constante, é determinada com a equação da velocidade média, V igual a ΔS vezes ΔT. Se você observar atentamente esse movimento, será possível perceber que, quando o móvel percorre o arco AB, além de sofrer deslocamento, ele também varre um ângulo, que também vai aparecer na figura.
Quando o móvel executa um movimento curvilíneo ou circular, também deve-se considerar uma segunda velocidade, que não aparece nos movimentos retilíneos. Essa velocidade é a velocidade angular e ela está ligada ao movimento de rotação. O cálculo de velocidade angular é muito parecido ao da velocidade linear, mas nesse caso, em vez de usarmos o ΔS, usaremos o ΔZ. A velocidade linear e a velocidade angular se relacionam por uma das expressões mais importantes do movimento circular. V é igual a W vezes R, onde R é o raio da trajetória. Agora eu vou falar sobre o movimento periódico. Quando se executa um movimento em círculos e com velocidade constante, é fácil perceber que sempre se completará uma volta no mesmo intervalo de tempo. Por isso, esse movimento é classificado como um movimento periódico. O movimento periódico, em si, pode ser definido por duas grandezas, que são o período e a frequência. O período ele é o tempo móvel que leva para completar a volta, e a frequência é o número de voltas completadas num determinado intervalo de tempo. A frequência e o período se relacionam facilmente. Se o móvel executar uma volta, teremos que n é igual a 1, e o intervalo de tempo para isso será o período, que aqui será simbolizado pela letra T, que vai aparecer na imagem o cálculo. Então teremos que a frequência é o inverso do período. Agora eu vou falar sobre aceleração centrípeta. Você pode estar achando estranho falarmos sobre aceleração em uma aula de movimento uniforme. Ou não, porque isso aqui é só um vídeo. Afinal, nesse movimento, a velocidade é constante e a aceleração é uma grandeza ligada à variação de velocidade. Para entender onde a aceleração se encaixa aqui, primeiro precisamos ampliar a nossa visão sobre o que é a variação de velocidade. Estamos acostumados a entendê-la como sendo uma variação da sua intensidade, mas não é só isso. A velocidade pode variar na sua direção, sentido e para isso é necessária uma aceleração. Quando falamos de movimento circular, é importante perceber que a direção da velocidade está mudando durante a realização da curva, como pode ser ilustrado na figura que também nossa editora Nel vai colocar. Morreu, coitado. Que representa, a figura representa um movimento de um objeto de um ponto A para um ponto B, realizando um quarto de volta. Observe que no início da curva, no ponto A, a velocidade é horizontal e a cachorra do Gil está latindo. E depois de um quarto de volta, o ponto B, a velocidade é vertical e para baixo. Apesar da velocidade ser constante, deve existir uma aceleração para variar a direção da velocidade. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. E como diz o nome, ela está direcionada para o centro da curva. Então, pessoal. Brasil, Zil! Um oferecimento Sufresh! Porque olha qual é a opção do grupo. Olá, galerinha do terceiro C. Estou aqui para falar um pouco dar exemplos sobre movimentos circulares uniformes. Um deles é, entre outros, o toca-discos, o movimento de um objeto fixo, um disco que gira e executa movimento uniforme. Se o disco gira com velocidade angular e constante, então teremos um movimento circular uniforme. Quando o disco parte do repouso, o ponto sobre o disco executa um movimento circular acelerado. Relógio analógico. Os ponteiros do relógio executam movimentos circulares uniformes. Num parque de diversões, num carrossel, rodas gigantes, carrinhos de bate-bate, as pessoas executam movimentos circulares. Satélites artificiais. Satélites a grandes altitudes podem executar movimentos circulares uniformes em torno da Terra. A translação aproximada para cálculos muito pouco precisos da Lua em torno do planeta Terra, a excentricidade orbital da Lua é de 0,0549. O movimento de corpos na rotação da Terra
como por exemplo, um ponto no movendo-se ao redor do eixo da Terra aproximadamente a cada 24 horas. Vamos aos outros exemplos, Daniel. Vamos a outros exemplos. Hélice de helicóptero, que uma certa velocidade precisa de uma certa velocidade para erguer certo peso. Turbina de avião, que geralmente tem aviões que tem 4, 2 em cada lado, e elas têm que estar numa frequência basicamente iguais para levantar certo peso. Ventilador, que numa velocidade, as hélices numa certa velocidade gera vento. Ventoinha. Foda-se. Temos também o cooler. Explica o que é, João. Temos o cooler de computador, que uma certa velocidade gera vento para resfriar as peças dentro da máquina. Beyblade, vulgo peão, que com uma certa força jogada ao chão fica girando. Máquina de lavar, com uma certa velocidade certa velocidade ela consegue fazer com que as roupas batem e saiam manchas. Machine gun. Continua. Machine guns, Nossa, essa é nossa. que é uma metralhadora de helicóptero do exército, que também possui movimento uniforme. Batedeira de bolo, que a uma certa velocidade batendo, dependendo do bolo. Eu não coloquei nada. Vai, João. Que idiota. Foda-se batedeira. Projetor cinematográfico, Antigo. aqueles antigos, que possuíam rolos com os filmes. E o liquidificador, que possui uma lâmina que a uma certa velocidade consegue cortar certos alimentos. E temos a roda da bicicletinha. O último. Mas não menos importante. E também temos a escolzinha, que desce redondo. É isso, pessoal. Adeus. Mas não mais. Isso é tudo, pessoal.